Boa noite, irmãos. Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Um cumprimento especial aos nossos visitantes, sejam muito bem-vindos. Eu sou o pastor Rafael, auxiliar aqui na igreja do reverendo Luiz André Joia, que está agora numa visita, por isso que ele não está aqui conosco. Meus irmãos, abramos nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, versos 9 a 11. Filipenses 1, 9 a 11. Então, dando continuidade à nossa série na carta de Paulo aos Filipenses, hoje é o nosso terceiro sermão, e nós vamos ver a oração de Paulo, a oração que Paulo faz pelos filipenses. Assim diz a palavra do Senhor. Filipenses 1, 9 a 11. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, agradecemos por Tua palavra e pedimos que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos conduza nesse momento, ó Pai. Somos dependentes de Ti, do Teu Santo Espírito, Senhor Deus. Ilumina nossas mentes, abra nossos corações, o que o Senhor nos deu o entendimento correto, que sirva para a santificação da Tua igreja, ó Pai, que sirva para a Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu adiantei aos irmãos, nós temos aqui a oração que Paulo faz pelos filipenses. Nós estamos aqui hoje ainda na parte introdutória da carta de Paulo aos Filipenses. E se os irmãos olharem lá para o verso 4, Paulo disse que que orava pelos filipenses, e foi o nosso último sermão. Paulo orava sempre se lembrando com eles, sempre se lembrando deles com alegria, né? Sempre Paulo com muita afeição por eles e orando por eles, mas a gente não sabia o conteúdo da oração de Paulo. Somente que Paulo orava e tinha certeza do cuidado de Deus sobre a vida deles e tudo mais. E hoje, finalmente, no verso 9, nós temos o conteúdo dessa oração que Paulo disse que fazia lá no verso 4, meus irmãos. E hoje nós temos aqui 3 pontos bem breves, né? Nós vamos ver em primeiro lugar a petição que o apóstolo faz, é só um pedido. Nós vamos ver depois as consequências de Deus atender a essa petição, e finalmente nós vamos ver o objetivo final da oração de Paulo. Então, em primeiro lugar, a petição do apóstolo se encontra no verso 9, e é assim: que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Repare então que o que Paulo pede em primeiro lugar pela igreja em Filipos é isso: que o vosso amor aumente mais e mais. Repare então que Paulo orava por algo que eles já tinham esse amor. Senão ele não ia pedir para aumentar. Se ele está pedindo para aumentar, é porque já existe. Então eles já tinham algo, mas existia espaço para melhora, existia espaço para crescimento. Então Paulo ora que o vosso amor aumente mais e mais. Agora, meus irmãos, a pergunta que nós precisamos fazer antes de continuarmos é: quem é o objeto desse amor? Quem é o alvo desse amor dos filipenses que deveria crescer mais e mais? Se a gente olha para o contexto da carta, nós entendemos que Paulo se refere aqui muito provavelmente ao amor ao próximo, certo? Nos versos anteriores, inclusive, que nós já estudamos, se você olhar lá no verso 5, aparece a palavra cooperação, que tem a ver o quê? A cooperação dos filipenses
com o ministério evangélico de Paulo. Depois, no verso 7, aparece lá que eles eram participantes daquele ministério do evangelho com Paulo. Então essa ideia de comunhão, de integração está presente. E quando nós vemos lá, também nos versos anteriores, a expressão todos vós se repete. Então Paulo, quando falava da oração que fazia por eles, antes de declarar o conteúdo, que é o que a gente está vendo hoje, mas quando ele falava que orava, era o quê? Olha só, 4, súplicas por todos vós. Depois, 7, é justo que eu assim pense de todos vós. Depois, no 8, novamente, a mesma expressão, tenho saudade de todos vós. Então, essa ideia da comunidade dos filipenses estava presente logo no contexto imediato. Se a gente for para aquilo que a gente chama de contexto mais remoto, que é o contexto do livro todo, nós vemos que há temas que Paulo trabalha relacionados à unidade da igreja, rivalidade entre os irmãos, ambição egoísta, lutas internas que aconteciam na congregação. Então, quando Paulo ora que o vosso amor aumente mais e mais, o que ele tem em mente aqui, meus irmãos? Evidentemente, o amor entre eles, uns pelos outros. E é interessante que nós identificamos que a oração de Paulo está alinhada, inclusive, com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Lá em João 13, 34 e 35, o Senhor Jesus disse assim, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, o Senhor Jesus deixou claro essa ordem de amor uns pelos outros, e é justamente isso que Paulo está trabalhando com a igreja em Filipos. E nós reparamos que a fonte do próprio amor é Cristo, né? Segundo a citação que eu fiz aqui de João 13, nós devemos amar como ele amou. Certo? No verso 8, inclusive, Paulo diz, lá em Filipenses 1:8, Paulo diz que amava os filipenses com o amor de Cristo. É quando ele fala aí da terna misericórdia de Cristo Jesus, é aquela questão, é uma afeição profunda, a palavra aqui lembra que é de entranha, né? Entranhável o amor de Cristo, né? É o sentimento mais profundo que pode haver, que Paulo tinha pelos filipenses, mas era o quê? De Cristo. Então, Paulo amava os filipenses com esse amor de Cristo. Então, a sua oração é que o mesmo amor esteja cada vez mais presente entre os filipenses. Então, quanto mais amamos a Cristo, mais nós amamos ao nosso próximo. Se o modelo desse amor é Cristo, meus irmãos, nós entendemos que se trata, então, de um amor autossacrificial. É um amor prático, não é mero sentimento. Não é simplesmente dizer que ama ou sentir que ama. É agir conforme o exemplo deixado por Cristo, manifestando esse amor que procura o bem do próximo às custas, muitas vezes, do seu próprio bem. É disso que Paulo está falando, é isso que ele quer que aumente entre os filipenses. Então, para amar como Cristo ama, preste atenção, é preciso conhecer a Cristo. Daí a continuação da petição de Paulo, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Então vamos olhar primeiro para essa parte aí do conhecimento. É interessante, meus irmãos, porque ao contrário do que muitos imaginariam, Paulo associa amor a conhecimento. Em outras passagens, é claro, lá em 1 Coríntios, Paulo fala que o conhecimento sem amor não tem valor nenhum. Ele fala que o conhecimento ensoberbece e o amor edifica. Entretanto, ainda assim, aqui em Filipenses ele deixa claro que o amor precisa de conhecimento. Meu irmão, o amor cristão não é cego. Sabe aquela frase? O amor é cego. O amor cristão não é cego. Ele é biblicamente informado.
Inclusive, essa palavra aqui, traduzida como conhecimento, aparece 15 vezes na carta de Paulo em Filipenses. Repare como, nessa primeira sessão, ele introduz vários assuntos que ele vai trabalhar ao longo da carta, e o conhecimento de Deus, o conhecimento de Cristo, é um deles. Esse conhecimento, meus irmãos, é o conhecimento espiritual, é o conhecimento das coisas de Deus, é saber quem Deus é saber aquilo que Ele realiza, é conhecer a sua vontade revelada. Então, o amor associado ao conhecimento, segundo Paulo, é fundamental, que o vosso amor aumente mais e mais. Ele não parou por aí. Ele nos mostrou como esse amor pode aumentar mais e mais. É em conhecimento. E isso não é novidade, meus irmãos. No Antigo Testamento, por exemplo, nós vemos Deus falando através do profeta Oséias exatamente essa ideia. Olha lá, Oséias 4:1. Na acusação de Deus sobre Israel, Oséias foi um profeta do Reino do Norte, diz assim, ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Paulo não está inventando a roda, meus irmãos. Ele está trabalhando aquilo que o Senhor Jesus trabalhou. Ele está trabalhando aquilo que foi trabalhado pelo Pai no Antigo Testamento. Então, sem o conhecimento de Deus e da sua palavra, nós não podemos amar de modo que Deus seja glorificado e honrado. E de maneira que o próximo seja de fato abençoado, porque o nosso amor é informado, é instruído, ele é alimentado pelo conhecimento de Deus. Conhecimento da sua vontade revelada é necessário para os nossos relacionamentos. Olha que interessante. Normalmente a gente não pensa dessa forma, né? A gente pensa, não, importante é amar, deixa a Bíblia de lado, importante é fulaninho saber que eu o amo. Mas como esse amor se manifesta? Às vezes amar o irmão pode ser chamar a atenção dele, mas se você não conhece a Bíblia, você não vai saber o erro do seu irmão, você não vai ter autoridade para chamar a atenção dele, então na verdade você não está amando nada. Coloque todos os seus relacionamentos sob a autoridade da palavra de Deus e se faça perguntas como essas, ou melhor, pergunte essas coisas a Deus. O que a tua palavra diz sobre esse relacionamento? O que a tua palavra diz, Senhor, sobre namoro e sobre casamento? Quantos homens e mulheres cristãos, solteiros, por não se submeterem à palavra de Deus, iniciaram relacionamentos que naufragaram, porque tiveram início equivocado, não informado pela palavra de Deus. O que a tua palavra diz sobre amar meus inimigos? Como devo amar meus amigos e colegas de trabalho? Como devo amar meus companheiros de faculdade? Como devo amar meus filhos? Como devo amar as nações? A Bíblia vai nos informar sobre tudo isso, meus irmãos. Então, submeta-se à instrução da palavra de Deus e não à opinião da cultura, não aos seus sentimentos. Seus sentimentos estão contaminados pelo pecado, a cultura então nem se fala. Submeta tudo à instrução da palavra de Deus. Caso contrário, não podemos amar apropriadamente. Você pode até dizer que ama. Você pode até aí sentir alguma coisa, mas é bíblico? Em nossos dias, meus irmãos, as pessoas querem separar o conhecimento da palavra de Deus do amor. As pessoas colocam o sentimento como algo oposto ao estudo da palavra, ao conhecimento de Deus, mas é o contrário, meus irmãos. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós conhecemos a nós mesmos, ao próximo, mas nós vemos o quanto Deus foi, por exemplo, misericordioso para conosco, quanto Ele derramou a sua graça, e aí nós aprendemos com Ele a termos misericórdia com os nossos irmãos nas suas debilidades. Nós sabemos que somos pecadores como eles, mas se não há instrução da palavra, então, meus irmãos, o conhecimento
é o combustível para o amor verdadeiro, bíblico, que edifica, que honra, que glorifica a Deus. Mas hoje a gente vê o amor mais associado à tolerância ou ao sentimento do que à verdade revelada. Então as pessoas agem com essa máxima: se eu sinto que é certo, então é aceitável. Eu estou sentindo que está certo. Se eu estou sentindo isso, eu me lembro, um grande amigo meu, amicíssimo. Se eu der mais informações, vocês vão saber quem é. Acho que tem gente até já viu quem é, né? Eu lembro uma vez, a gente estava com um conhecido dele, né, tentando evangelizar e tal. Aí essa pessoa falou para ele assim: não, Deus sabe o que está no meu coração. Aí esse meu amigo falou: rapaz, mas esse é que é o problema, você acha que tem alguma coisa boa no seu coração, está tudo contaminado, está cheio de pecado, é inimigo de Deus. Mas não, se eu sinto, está tudo bem, Deus sabe. Mas não busca Deus com sinceridade, não procura saber aquilo que Deus realmente requer de nós. E em resposta a isso, nós amamos a Deus e ao próximo. Às vezes você tenta corrigir alguém, é rotulado como intolerante, portanto, sem amor. Então, se você repreende o irmão com a palavra de Deus, você não está me amando. Não, mas espera aí, eu estou usando a verdade de Deus. Claro, tem que ser de maneira branda, com paciência, isso tudo, meus irmãos. Então, o amor deve estar vinculado à verdade para que ele seja distintamente cristão, senão você está amando igual ao mundo. Tem diferença? Se o teu amor pelo próximo não está vinculado à verdade revelada de Deus, qual é a diferença do amor que o mundo diz que tem pelo próximo? Você tem o Espírito Santo, sim, o mundo não tem. E o Espírito Santo vai agir na tua vida como? Através da palavra de Deus. Então, quando a Bíblia se choca com as suas preferências, quem é que ganha? Anime-se, meu irmão, com o fato de que isso que nós estamos estudando aqui em Filipenses é o quê? É uma oração. É algo que nós carecemos, por isso Paulo orava assim pelos filipenses, e nós devemos orar: Senhor, que o meu amor aumente em conhecimento, e, segundo Paulo, toda a percepção, ainda no versículo 1, essa parte aí, toda a percepção, poderia ser traduzido como profundo discernimento. Meus irmãos, o amor deve ser criterioso. Lembra que eu falei, o amor cristão não é cego, ele é criterioso, é a capacidade de distinguir não somente entre o bem e o mal, mas entre o importante e o trivial. Conhecer, meus irmãos, então o conhecimento faz essa pergunta: o que é certo? Mas a percepção ou discernimento faz a pergunta: o que é melhor? Entenderam? Conhecimento faz a pergunta: o que é certo? Discernimento pergunta: o que é melhor? Então, o conhecimento é a base e o discernimento é a aplicação. Qual é a melhor maneira de viver a vida e de amar ao próximo, baseado no que a palavra ensina? Colocando de outra maneira, meus irmãos, à luz do conhecimento que nós temos de Cristo e da sua palavra, há diversas expressões possíveis e aceitáveis de amor. Mas nós precisamos de discernimento para escolher as melhores delas. Nós poderíamos pensar em diversos exemplos. Eu me lembro, por exemplo, um dos missionários que a nossa igreja ajuda. Nós termos parcerias com esses missionários é uma expressão de amor. Afinal de contas, é justamente o contexto da relação entre Paulo e os filipenses. Eram seus parceiros na missão. Ok, mas como então eu expresso isso de maneira mais específica? Ora, talvez o missionário tenha filhos, e aí você pode pensar: vou mandar brinquedo para as crianças. Está certo, isso não está errado. É bom, é importante, ajuda. Mas talvez seja melhor você se informar com o missionário, conversar com ele, saber qual é a sua necessidade real, ouvi-lo. E aí talvez descobrir que o que ele está precisando é um sapato.
que ele anda talvez 5, 10 quilômetros para visitar uma aldeia, e ele não tem, o sapato dele está com a sola rasgada, e ele só tem um par de sapato rasgado. Então você vai expressar melhor o seu amor, tendo esse discernimento. Meus irmãos, relacionamentos são complexos, as nossas relações são complexas. Deus não faz o upload de um programa nos nossos cérebros para que nós amemos as pessoas perfeitamente. Nós precisamos orar por sabedoria. Não é isso que Paulo está fazendo? Que eles tenham discernimento para amar, que eles amem em conhecimento e discernimento. E Tiago, inclusive, fala, né? Peça por sabedoria que Deus a dá generosamente. Tiago 5, ou melhor, Tiago 1, 5. Quer ver outro exemplo? Quando se trata na escolha de um cônjuge, a primeira pergunta que você faz é a pergunta fundamental, tem a ver com conhecimento. Qual é a pergunta? Essa pessoa é cristã? Essa é a pergunta fundamental. Mas em seguida você precisa de discernimento para determinar compatibilidade. Ok, essa pessoa está na igreja, mas como ela trata os seus pais? Ela tem conhecimento bíblico, ou seja, a maturidade necessária para, na relação de um casamento, expressar o amor conjugal através das diretrizes bíblicas de liderança masculina e submissão feminina? Essa pessoa mostra isso? Discernimento, irmão. Plantar igreja é uma coisa boa. Nós devemos plantar igreja. Mas eu posso, por exemplo, ter a possibilidade de plantar uma igreja. Aí eu vou ter que escolher se eu planto em Ipanema ou em Sumidouro. Alguém conhece esse município? Sumidouro. Então, quando eu era criança, sempre na estrada, voltando da roça, eu passava por uma placa escrito Sumidouro. Aí eu fiquei 15 anos sem a roça, voltei há pouco tempo e vi que a placa ainda estava lá. Eu falei, Sumidouro está aí, ainda existe. É uma cidade aí no interior do Rio, tá, irmão? Mas vamos plantar uma igreja onde? Qual é o melhor local? O ideal é a gente plantar em todos os lugares, mas não tendo essa possibilidade, é preciso o quê? Discernimento para escolher o melhor caminho através das diretrizes bíblicas. Então, através do conhecimento de Cristo, meus irmãos, nós sabemos que devemos amar colocando as necessidades dos outros à frente das nossas. Isso é uma verdade que todas as igrejas devem conhecer, é uma verdade teológica fundamental. Mas como o amor pode ser expresso de forma a colocar as necessidades do outro à frente das nossas? Como eu venho aqui trabalhando com os irmãos, várias maneiras de expressar isso. E é preciso discernir o melhor caminho a seguir. Portanto, precisamos orar, pedindo por discernimento também. Tanto isso é verdade, que olha só como o raciocínio de Paulo é todo conectado, né? Então, a gente viu aqui a petição no verso 9, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Agora nós vamos entrar no nosso segundo ponto, que são os versos 10 e 11, só a primeira parte do 11, que nós vamos ver então o resultado da oração de Paulo pelos filipenses. Qual é o seu objetivo? Qual é o seu resultado, pelo menos imediato? Que depois a gente vai ver o seu objetivo final. Olha só, ele acabou pedindo percepção aí, né, que é discernimento. E aí olha o que acontece no 10, repare na preposição para, ok? Para aprovardes as coisas excelentes. Então, o primeiro resultado da oração tem a ver com, a gente vai começar agora um raciocínio que no final a gente vai ver que tem a ver com santificação. Ele começa no 10. Então é provar coisas excelentes, ser sincero e inculpável no dia de Cristo e cheio do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus. É até aqui que a gente vai nesse segundo ponto. Para aprovardes as coisas excelentes. Então, o início do verso 10 é um resultado imediato do final do verso 9. Você pediu por percepção ou discernimento, e o resultado disso é o quê? Fazer as escolhas certas, aprovar as coisas excelentes. Essa palavra aí, traduzida como aprovar, né? Tem a ver com... É fazer um exame crítico de algo.
Isso aqui é direto do dicionário grego, tá? Fazer um exame crítico de algo para determinar a genuinidade. Colocar à prova, examinar, tirar uma conclusão sobre o valor com base em testes, provar, aprovar. E aí, escolher o melhor. Então, vamos ilustrar isso aqui assim, ó. Imagina um diretor de teatro. Vai ter uma nova peça. O senhor gosta de ilustração, né? Vai ter uma peça e tem um diretor, certo? Ele está escolhendo os atores para os papéis da peça. E aí vão ali vários atores fazer o quê? Um teste. Eles vão ser o quê? Testados. E no final, o que o diretor vai fazer? Ele precisa discernir e, finalmente, escolher. Ele vai escolher o melhor ator, aquele que se adeque ao papel em vista. Certo? Então, o que Paulo está dizendo é isso. Como resultado da oração, o que acontece na vida dos crentes. Então, a oração é que o amor aumente, o conhecimento, percepção. E o resultado é para que nós escolhamos as melhores coisas, as coisas mais excelentes. Lá no capítulo 4, no final da carta, porque é interessante que Paulo se interpreta, né? E ele vai falar algo que tem a ver com isso. Filipenses 4, verso 8 diz assim, ó: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, escolha as coisas formidáveis, as melhores coisas, aquilo que é verdadeiro, que é respeitável, que é justo, que é puro, amável, de boa fama. Faça as melhores escolhas, ou melhor, ore por discernimento e então, como resultado, escolha aquilo que for de melhor. Então se pergunte sobre as escolhas que você tem feito. Quais são as escolhas que você tem feito? São realmente as melhores? São as mais excelentes, como Paulo fala, né? Aprovar as coisas excelentes. Você tem escolhido ler a Bíblia na sua vida? Ter comunhão com os irmãos, orar, servir ao próximo, trabalhar com dignidade no seu dia a dia, ensinar a Bíblia para os seus filhos? Você tem feito essas escolhas? Ou talvez a sua escolha seja entregar o celular para o teu filho, ao invés de estudar com ele a revistinha da escola dominical? Meu irmão, se o teu filho, então estou falando aqui para os pais das crianças, tá? Leva essa revista aí para casa e você não está estudando com ele, talvez você estude outra coisa, ótimo, aí tudo bem. Mas se você não estuda a revista e nem nenhuma outra coisa com seu filho, o que você está escolhendo em detrimento de estudar a Bíblia com o teu filho? É melhor? Quantas horas você lê a Bíblia? Por dia, por semana, por mês? Você ora? Você tem comunhão com os irmãos? Quando você escolhe um trabalho, isso aqui é um exemplo muito bom que eu gosto de usar. A ordem é trabalhar. Antes da queda, Deus botou Adão, certo, no jardim para trabalhar. Vai lá, Adão, cultivar e guardar o jardim. Isso é trabalho, gente. Então, a ordem é trabalhar. Mas quando você escolhe o seu trabalho, o que você está considerando? Ah, vou ganhar muito mais nesse trabalho, aí vou poder fazer isso, aquele outro, esse plano, tal. Ok, mas onde está Deus e a tua família nessa equação aí? Você vai ter mais ou menos tempo para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu marido, para a igreja? Faça as melhores escolhas, meus irmãos, façam as melhores escolhas, instruídos pela palavra de Deus. E isso aí, olha aí o verso 10, para provardes as coisas mais excelentes, e como consequência disso, olha como está tudo linkado aqui no raciocínio de Paulo, e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. A ideia aqui, meus irmãos, é a fim, se quiser escrever aí, quem gosta de escrever na Bíblia, tá? A fim de serdes sinceros e inculpáveis para o dia
de Cristo. E essa palavra traduzida como sincero aí, ela tem uma ideia de um metal sem mistura, tá? Metal que é puro dentro lá da tabela periódica, aquele elemento da matéria da tabela, não é minha área não química, mas só aquilo ali. Então é ferro, é só ferro, entendeu? Então, eles chamam de alói, né, quando mistura os metais. Se não for isso, me desculpe aí os químicos também. Enfim, volta. Olha só, essa palavra aí traduzida como sincero tem a ver com isso, metal sem mistura. Então, ela poderia ser traduzida como puros, certo? Serdes puros e inculpáveis. Por exemplo, a NVI traduz assim, ó, a fim de serem puros e irrepreensíveis. E nós vemos que isso é para o dia de Cristo. Lembra que eu falei que o resultado da petição de Paulo seria a santificação? É disso que ele está falando aqui. A vida cristã é um progresso, meus irmãos. É um progresso que visa um alvo. E o nosso alvo é sermos encontrados sinceros e inculpáveis no dia de Cristo. E as escolhas que nós fazemos ao longo da vida têm um impacto nisso. Nós começamos hoje algo sabendo que no dia de Cristo nós seremos inculpáveis. Nós começamos a nossa santificação hoje, sabendo que o resultado que é garantido pelo Senhor Jesus, porque essa expressão dia de Cristo já apareceu aqui no verso 6, falando que Cristo vai nos sustentar até o dia dele, Deus vai nos sustentar até o dia de Cristo, sabendo que é Deus que nos sustenta, mas que nós temos o dever e a responsabilidade de buscarmos isso e orarmos por isso. Então Paulo está orando por isso. O resultado da petição de Paulo, do amor entre o próximo com conhecimento e percepção, o resultado tem a ver com a santificação, é para fazer as melhores escolhas, é para sermos encontrados sinceros, inculpáveis, puros no dia de Cristo. Paulo não quer que os filipenses pensem que eles já alcançaram aquilo ali. Inclusive, mais à frente, em Filipenses, ele vai falar sobre isso. Não que eu mesmo pense que eu já tenha alcançado a perfeita varonilidade, continuo buscando e tal. Então, Paulo não quer que eles pensem que já alcançaram o seu objetivo. Eles devem entender que eles não são perfeitos, eles poderiam se ensoberbecer. Nós somos os grandes parceiros de Paulo. Olha, mesmo a gente sendo aqui pobre, miserável, uma igreja sem dinheiro, a gente está ali firme, ajudando Paulo o tempo todo. Olha os coríntios aí, podre de rico, ninguém ajuda Paulo igual a gente. Não. Vocês estão num processo. Paulo também não quer que eles deixem de se importar com a santificação e com as escolhas que eles têm ao longo da vida, já que eles não podem perder a salvação. Paulo acabou de falar disso lá no verso 6. Ele também não quer que eles se deixem levar por isso. Ao contrário, o desejo de Paulo é que eles façam as melhores escolhas ao longo de suas vidas, sabendo que isso de alguma maneira implica em serem achados sinceros e inculpáveis no dia de Cristo. E ainda sobre a santificação, verso 11, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo. Então Paulo diz, olha, qual vai ser o resultado da oração? Fazer as melhores escolhas, ser encontrado sincero e inculpável no dia de Cristo, e cheios, sempre cheios do fruto de justiça. A vida cristã, meus irmãos, é marcada pelo fruto, que é a consequência da nossa justificação. O que é isso então, meus irmãos? Lembra? Nós fomos justificados, ou seja, declarados justos pela fé. É a obra de Cristo, não é a nossa obra. Salvos pela graça mediante a fé e justificados pela fé. Então é a justiça de Cristo que é imputada a nós. Deus, quando olha para nós, vê a retidão, a perfeição do seu Filho, Jesus. E há nas nossas vidas o fruto da justiça. Justamente porque é de Cristo a justiça, não é nossa. Então vai ter fruto, meu irmão. Um crente que não tem fruto está com algum problema. Talvez, na verdade, não é crente, né? Porque não faz sentido. Se a justiça é de Cristo e frutifica, então se não tem fruto, você não tem justiça. Você vai dizer que a justiça de Cristo não produz fruto? Acho que não, né? Até porque nós temos o Espírito Santo, meus irmãos.
E essa justiça de Cristo que frutifica é por intermédio também do Espírito. Lembra lá do fruto do Espírito, em Gálatas 5. Ou seja, essa santificação da qual Paulo fala, esse fruto da justiça, tem a ver com algo que é manifestado em amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E em última análise, é mediante Jesus Cristo. Paulo fala, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo. Novamente, os filipenses são lembrados que eles não são capazes de produzir esses frutos por conta própria. Não. Paulo deixa claro que esse fruto é mediante Jesus. Se a justiça não é nossa, como eu já disse, mas de Cristo, o fruto é através de Cristo por causa da sua obra. E é porque nós estamos unidos a Cristo, porque o seu Santo Espírito habita e nos habilita, habita em nós e nos habilita, nós podemos produzir esses frutos. Ou melhor, esse fruto é interessante porque aqui Paulo também fala no singular, né? Do fruto de justiça. Então é mediante Cristo que esse fruto está presente nas nossas vidas. Então, novamente, tem fruto de justiça na tua vida, irmão? Então, você pode usar, pastor, do que o senhor está falando? Usa como referência a lista lá de Gálatas 5, 22 e 23. É o fruto do Espírito. Você tem o Espírito, você tem o fruto. A gente não precisa entrar naquelas nuances, mas tem as proporções, aí uma tangerina, um gomo é mais, outro é menos. Não, irmão, mas vai ter. Finalmente, meus irmãos, o terceiro ponto. Qual é o objetivo final da oração de Paulo? A glória de Deus. Ele encerra dizendo, para a glória e louvor de Deus. Final do verso 11. Toda a oração de Paulo pelos filipenses foi para que, em última análise, Deus fosse glorificado através das vidas dos filipenses. A glória de Deus é o propósito último da vida do ser humano, meus irmãos. Então, toda a oração de Paulo, as petições, a petição, melhor dizendo, que o amor deveria crescer em conhecimento, em discernimento, as melhores escolhas como consequência disso, a vida de santificação, buscando pureza e irrepreensibilidade para o dia de Cristo, o fruto da justiça que é mediante Cristo, tudo isso que nós vimos tem um objetivo supremo, o mais nobre de todos os objetivos, a razão da existência do ser humano, a glória de Deus. Então, quando o nosso breve catecismo, ou o nosso catecismo maior, fazem lá a primeira pergunta, qual é o fim principal e supremo do ser humano, e a resposta é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre, isso não está sendo inventado da cabeça de nenhum teólogo não, irmão, isso está na Bíblia. Paulo o tempo todo está preocupado com isso, isso é um exemplo claro, ele está orando, e no final da oração, o resultado é a glória de Deus. Então, meus irmãos, isso significa dizer que quando essas coisas que nós estudamos na oração de Paulo acontecem nas nossas vidas, o que acontece? Deus é glorificado. Olhe como Paulo coroa tudo pelo que ele está orando, com a glória de Deus. Tudo é para que nós alcancemos isso. Então, assim como a justiça, vem através de Cristo e tal, nada que a gente faz é para a nossa própria glória, volta para a glória de Deus. Vem dele, volta para ele, como glórias a Deus. Somente a ele a glória. Então, meus irmãos, a vida que é rendida ao senhorio de Cristo, uma vida diligente em buscar a excelência cristã, a verdadeira piedade, uma vida que é marcada pelo amor ao próximo, que cresce em conhecimento, em todo discernimento. Essa vida, mais do que qualquer outra, glorifica a Deus. E é interessante, porque sempre quando a gente estuda, a gente está estudando, tudo é para a glória de Deus. Aí sempre tem, mas como eu faço isso para a glória de Deus? Como eu faço aquilo para a glória de Deus? Como glorificar a Deus? Está aqui. Está aqui.
amar uns aos outros, com conhecimento, percepção, por aí vai, tudo que a gente estudou hoje. No final, Deus é glorificado, meus irmãos. E que seja assim nas nossas vidas. E a gente vai encerrar fazendo essa oração. Eu incentivo você a fazer essa oração aqui. Ora no seu momento particular de devocional, ora com a sua família no culto doméstico. Faça essa oração, meus irmãos, porque aqui nós temos um exemplo de uma oração inspirada por Deus, né? Paulo, o autor bíblico, está inspirado pelo Espírito Santo. Então, você quer saber uma oração que é do interesse de Deus responder? Ora isso aqui. Deus quer amor ao próximo, santidade nas nossas vidas. Vamos orar. Senhor Deus, ajuda-nos, Senhor, que o nosso amor uns pelos outros, ó Pai, aumente mais e mais. Sabemos que isso depende do nosso amor por Ti, do nosso amor pelo Senhor Jesus. Portanto, que nós amemos mais a Ti e, como consequência disso, amemos mais ao nosso próximo. Senhor, que esse amor aumente em pleno conhecimento, ó Pai. Faz arder em nossos corações o desejo de Te conhecer, ó Pai, de nos alimentarmos da Tua palavra. Que esse amor cresça, Senhor, com discernimento, com a capacidade de identificarmos não só entre o certo e o errado, mas entre o bom e o melhor. E assim, que façamos as melhores escolhas nas nossas vidas, ó Pai. Que escolhamos as melhores coisas, as mais excelentes. Que o Senhor nos santifique para que no dia de Cristo sejamos encontrados puros e irrepreensíveis, Senhor Deus. Que haja na nossa vida, nas nossas vidas, o fruto da justiça, que é mediante Cristo, ó Pai. E que nossas vidas, assim, o Senhor atuando nelas, Senhor Deus, redundem em glórias a Ti, ao Teu santo nome, ó Pai. Redundem em louvores a Ti, em testemunhos fiéis e inabaláveis da Tua graça e bondade sobre nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor Deus, a nos lembrarmos dessas palavras, a nos lembrarmos dessa oração e a fazermos essa oração. E que o Senhor atenda a nossa súplica. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.